o instinto bege, continuação, cume e transição. Apesar de algumas polêmicas, este nível parece fácil. Agora, segura esta. Por que a espécie humana desenvolveu níveis superiores ou mais sofisticados de consciência? A bem da verdade, dominamos o planeta apenas com nosso diferencial intelectual. Fizemos isso mesmo sem as asas das aves, os venenos das serpentes, a agilidade dos macacos ou a força dos elefantes, continuou a conversa entre os leitores. Não sei se concordo. Os primatas fazem coisas de tirar o fôlego. Será que somos tão mais evoluídos assim? Como explicar tamanha diferença evolutiva entre nós se nosso DNA distingue-se em apenas 1% dos nossos amiguinhos chimpanzés? Opinou o amigo. Bem, meu caro, a diferença no DNA pode ser pequena, mas a superioridade evolutiva foi gigantesca. Isso não poderás negar, acrescentou o leitor. Tens razão, mas fica outra dúvida. Onde estará o elo perdido para com os demais hominídeos? Sem falar nos nossos maninhos primatas, nos simpáticos golfinhos ou na nossa parentada de Neandertal, existiria um impulso evolucionário natural, aleatório ou inteligentemente desenhado? São muitas perguntas para poucas respostas neste momento. Este nível parece bobinho, mas também detém grandes desafios informacionais. Desconfio que ficaremos mais próximos das respostas ao estudarmos os níveis superiores. O cume bege não passa da miséria material e das necessidades basilares. Julgo particularmente interessante que um nível de tamanha rusticidade possa ser considerado como um suposto oásis evolutivo para alguns incautos intelectuais, que ainda sucumbem à falácia mítica do bom selvagem russeoniano e sua confusão entre progresso e regresso. Ao estudar a espiral do desenvolvimento moral, adjetivei como bizonhas as idealizações românticas de um retorno em direção a um passado silvícola, presumidamente mais nobre e mais feliz, que eliminaria os malvados seres civilizados. Chega a ser pueril. Esquecem-se os românticos que jogaríamos, junto com a água suja do banho civilizacional, o próprio bebê. Vale dizer, numa tentativa de libertarem-se das patologias sociais, infantis cientistas políticos advogaram o próprio abandono civilizatório, negligenciando o fato de que são justamente tais avanços que possibilitam a produção de enormes quantidades de alimentos que, mesmo com distribuição deficitária, mantém vivos 7 bilhões de seres humanos. Ano base, 2017. Seria o mesmo que dispensar o remédio baseando-se exclusivamente em seu gosto amargo. A retórica argumentativa dos amantes desta rusticidade antiprogressista está curiosamente ligada às ideologias que, paradoxalmente, se auto-intitulam progressistas. E, apesar da nomenclatura, posicionam-se comumente contrárias aos avanços tecnológicos. Afinal, por que aceitarmos o aplicativo Uber se temos os táxis? Retornaremos a esta interessante análise ao abordarmos os níveis superiores, quando então esta esquizofrenia linguística ficará mais clara. Todavia, desde logo, aponto esta desinteligência ideológica direcionada no sentido descendente e, obviamente, contrário ao progresso ascendente da espiral, sendo atualmente encontrada, de forma explícita, nos protestos contra os novos aplicativos para celulares ou destruição raivosa de material e equipamento destinados à condução de pesquisas biotecnológicas. Para citar apenas 2 exemplos. Beck e Cowan designaram o fenômeno descendente da espiral pela expressão VMM, regressivo, e criticaram outros níveis de desenvolvimento por produzirem partículas radioativas de VMM, mais complexas, a funcionar em sociedade à medida que extraem energia e recursos para suas esferas, deixando outros sem nada. Oportunamente, analisaremos como as patologias dos VMMs vermelhos ou azuis, e especialmente alguns subprodutos tóxicos laranjas e verdes, geram revoltas sociais e fomentam negativamente o regresso ao inferno da fome e da sede beges. A transição evolutiva e ascendente deste estágio dá-se através de nutrição e carinho. Advogo enfaticamente a ajuda humanitária para esse VMM. Eis que seus integrantes sequer estão em condições de pedir socorro e, portanto, dependem da solidariedade dos demais membros de sua espécie. Os demais desafios psicológicos para removê-los de eventuais condições traumáticas também necessitam de consideração e da expertise de níveis superiores.
Neste diapasão, se a ciência tem potencial para exercer o papel de vilã destrutiva com suas bombas, também constato sua vocação para protagonizar o triunfante herói, com toda a sua capacidade tecnológica para otimizar a produção de alimentos e transportá-los adequadamente para onde sejam necessários. Mas precisaremos avançar um pouco mais nos demais vimemeis para nos aprofundarmos no tema. A fase de saída do bege ocorrerá naturalmente quando as necessidades de sobrevivência não demandarem toda a energia individual para a satisfação própria, restando quantidade suficiente para novas sinapses cerebrais na direção de uma consciência que se diferenciará de vegetais, animais e de seus próprios semelhantes. A consequência lógica desta noção de si mesmo, como agente independente do meio, trará as primeiras noções de perigo e do poder do mundo exterior, grandioso, assustador e repleto de poções mágicas e poderosos deuses do trovão. Surgem assim os espaços para o descobrimento das amizades, das relações de parentesco, dos laços emocionais e da fundamental noção temporal do antes e depois, que possibilitará a compreensão, ainda que primitiva e repleta de inocência, da causa e efeito entre alguns fenômenos, mas isso é assunto para o próximo nível, a consciência púrpura. Antes, porém, confira seu WhatsApp. Acabo de enviar uma mensagem.